algo correto no nosso país, né, Thales? Agora, ô Josias, o que mais eu recebo aqui de perguntas e dúvidas das pessoas, eu acho muito importante a gente esclarecer, né? Você pega esses discursos que estão sendo propagados, nesse momento, vídeos estão sendo aí lançados, né, pela oposição nas redes sociais. O que é mentira e o que é verdade nesse discurso da oposição em relação à mudança de cobrança do governo brasileiro em cima desses trabalhadores informais? Fabiola, é verdade que o governo ampliou o limite da sua fiscalização sobre as transações financeiras. Ampliou em termos monetários e ampliou também o horizonte. Até antes da edição dessa nova portaria da Receita, os bancos e as cooperativas financeiras eram obrigadas a informar à Receita Federal todas as transações de até R$ 2.000 de pessoas e até R$ 6.000 de empresas. A Receita ampliou esse horizonte. Agora, as entidades financeiras terão que informar todas as transações até R$ 5.000 de pessoas e R$ 15.000 de empresas. Quem fornecia essas informações à Receita Federal eram os bancos tradicionais, as cooperativas de crédito. A Receita agora obriga também as fintechs, esses bancos digitais, que não eram obrigados a prestar essas informações e agora terão que prestar também essas informações. Qual é o objetivo da Receita Federal? O objetivo da Receita é ter uma noção de quanto ganham os brasileiros e de como gastam. Então, fazendo o cotejamento da receita e da despesa, e aí não estamos falando só das transações feitas via Pix, é todo tipo de transação, depósito, saque, transação feita com cartão de crédito, o Pix entra nesse meio, TED, transferência bancária, tudo isso está no escopo do objetivo dessa portaria da Receita Federal. E qual é o objetivo da Receita Federal? É ter informações que lhe permitam coibir a sonegação de impostos. Agora, o ministro da Fazenda já informou, o presidente da República já disse que isto não se confunde de nenhuma maneira com a taxação do PIX. Não há nenhum novo imposto, não houve nenhuma mudança em relação ao PIX. Até a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, saiu com uma nota, divulgou uma nota ontem para esclarecer isso. Não mudou nada nas regras que regem o PIX. O PIX continua sendo um meio de pagamento muito difundido, eficaz e gratuito. O brasileiro não paga um tostão para utilizar o PIX. Ao contrário, deixou de pagar uma série de tarifas que eram cobradas pela rede bancária para emitir transferência bancária, seja por TED, seja por DOC. Todas essas transferências eram tributadas. Agora não se paga mais nada. Você passa o dinheiro com o PIX e não tem cobrança nenhuma. Isso continua. Não existe cobrança. É evidente que o governo estará mais bem informado sobre as transações financeiras de quem recebe na sua conta bancária mais de R$ 5.000. Agora, também é evidente que, ainda que quisesse, mesmo que quisesse e não quer, mesmo que quisesse, o governo não teria nem estrutura para ficar se preocupando com as pessoas que estão operando na informalidade, uma cabeleireira, um motorista de táxi, alguém que presta serviços como autônomo e recebe lá os seus caraminguás via Pix ou de qualquer outra forma, qualquer outro meio de pagamento. A Receita não tem nem estrutura para se preocupar com esses brasileiros mais humildes. O objetivo da Receita é buscar o grande sonegador, a pessoa que está fugindo, brincando de esconde-esconde com o fisco. Então, o ministro da Fazenda já explicou isso, o secretário da Receita Federal já explicou isso, mas a mentira sobre a taxação do PIX e, mais do que a mentira, a difusão de desinformação, a meia-verdade que se aproveita só da parte que é mentirosa, como essa que o Bolsonaro está difundindo agora, de que, olha, a portaria da Receita, o objetivo dela é taxar o pipoqueiro, é pegar um pedaço do rendimento da cabeleireira, do palhaço de festa. Evidentemente que isso é uma grossa mentira.
Então, a oposição se aproveita de algo real, que é uma portaria editada pela Receita Federal, para aperfeiçoar o seu sistema de fiscalização e para buscar o grande sonegador, o sujeito que está lavando dinheiro, aproveita a existência dessa portaria para difundir mentira e desinformação, Fabiola. Então, é preciso que as pessoas também tenham um pouco de discernimento, né? É preciso que as pessoas tenham noção. Imagine se o governo Lula agora editasse uma portaria para morder, veja só, o rendimento de pessoas que estão ralando na informalidade para encher a geladeira. O presidente que tem pretensões de se reeleger em 2026 poderia aposentar o paletó, não teria a menor chance. Então, imagina se o Lula vai cometer um suicídio dessa magnitude. É preciso que as pessoas tenham um pouco de discernimento, um pouco de noção, para não cair nesse tipo de pegadinha que a oposição está aplicando no governo, numa nova surra virtual nas redes sociais. As pessoas têm que ter discernimento para distinguir o que é verdade do que é mentira. Mas estamos vivendo novamente essa realidade fantasiosa, Fabiola, essa realidade fantástica em que mistura-se, aproveita-se algo que é real para difundir mentiras e o brasileiro cai nisso. Estamos nós agora, vamos gastar, inclusive o governo vai gastar dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte, para desmentir o que é impressionante, uma mentira que tem uma capacidade de desnortear o brasileiro e a ponto de conspurcar um meio de pagamento que foi tão difundido, tão bem sucedido, que está sendo agora mimetizado, imitado no exterior. Estamos nós aqui complicando o que deveria ser simples, Fabiola. E a mentira do Bolsonaro começa no início. Ele diz: eu criei esse instrumento, não foi ele que criou. E aí não se pode dar asas a esse tipo de mentira, não? Não, e é muito. Vocês estão falando, né? Você falou de surra, o Thales falou sobre que está tomando de 10-0 o governo, né? Será que o governo poderia prever que isso poderia acontecer? Porque, como você agora acabou de explicar, né? O que é verdade, o que é mentira. Como você disse, sim, a fiscalização ela está sendo ampliada, mas o que eu acho que as pessoas elas também não sabem é que a cada ano a nossa fiscalização está sendo ampliada. Esse tem sido o avanço da tecnologia em conseguir monitorar tudo. Aí quando a gente fala sobre os valores, é muito interessante, você falou sobre os valores, né, Josias? Se a gente fosse pensar só pelos valores, a fiscalização teria até sido reduzida, porque é quem gastava acima de 2 mil, agora é quem movimenta acima de 5 mil, né? E na pessoa jurídica, quem movimentava acima de 5 mil, agora acima de 15 mil. Quer dizer, eles colocaram um valor maior. Então, quer dizer, essas pessoas que movimentam menos estão fora desse recorte. Mas eu acho que o grande ponto que acontece, por isso tanta repercussão, que é esse daí que você fala das fintechs, as pessoas não sabem muito o que é fintech, são os bancos digitais que hoje são a grande forma do brasileiro, né, se movimentar financeiramente, porque eles não cobram taxas, então todo mundo tem esses bancos digitais e é nesses bancos digitais que essas movimentações via Pix acontecem e que não estavam no radar. E agora a soma de todos essas movimentações, Pix, cartão de débito, cartão de loja, moedas eletrônicas, isso tudo começa a entrar na fiscalização da Receita Federal e por isso essa confusão. Agora, o governo poderia prever que isso tudo ia cair dessa maneira, Thales? Ele, na hora de fazer essa mudança, que teoricamente era uma coisa técnica, que vem sendo feita ano a ano por todos os governos, Bolsonaro também aumentou a fiscalização via Receita Federal. Todos eles vêm aumentando por causa do avanço da tecnologia. Isso deveria ter sido informado à população para evitar fake news. Será que isso evitaria fake news? Desde o início, Fabíola, o que houve foi um certo temor de falar que vamos ampliar a fiscalização. Não houve uma decisão correta de dizer ampliar a fiscalização é defender quem não sonega. E até essa questão do número que você está falando, os bolsonaristas usam isso para confundir. O cidadão comum, eles dizem assim, ampliou de 2 mil para 5 mil. Aí as pessoas, o cidadão comum fica, ampliou. Não, isso não é ampliar, isso é
restringir, tirar o pobre um pouco dessa fiscalização e aumentar a fiscalização para quem ganha mais, para quem está movimentando mais. Quer dizer, não usaram nem corretamente, nem no momento certo. Se desde o início tivesse assumido, nós realmente vamos ampliar o horizonte da fiscalização, vamos fiscalizar quem ganha mais, estamos vindo para fiscalizar e defender você, porque quando alguém sonega, você é que paga. Se desde o início tivesse sido dito isso, não daria espaço para esses aproveitadores que vêm dizer, pobrezinhos, covardia com os pobres. Inverteu-se tudo. E o governo caiu numa armadilha que ele próprio se construiu. Isso custou a cabeça do ministro da Comunicação, que saiu, porque não soube lidar com isso. A turma da Fazenda tem culpa também, porque deveria ter feito isso junto com a área de comunicação, e o governo estava desarticulado nisso. Deveria, desde o início. Essa é uma questão que o Sidônio colocou no dia da posse. Olha, as políticas públicas têm que ser definidas junto com a área de comunicação. Um ministro da comunicação fraco é um suicídio. E, no caso, nós tínhamos um ministro da comunicação que estava enfraquecido. Enfraquecido por quê? Por causa de uma luta interna entre ele e a esposa do presidente, a dona Janja, que vai mandar na área de comunicação. O que se espera agora é que, com a posse do Sidônio, essa disputa acabe. Acho que até foi uma forma que o Lula encontrou, para não criar problemas nem com a própria esposa. Olha, vamos mudar a área de comunicação toda. Tira o ministro, demite o ministro. Não mexeu, teoricamente, na esposa, mas tirou a assessora da área digital, que era ligada à dona Janja. Então, agora, vamos ver se com essa nova estrutura da comunicação e sem disputas internas, se funciona. Ô, Thales, eu queria voltar até num ponto que você falou no seu primeiro comentário, que eu achei forte essa frase, que a oposição, na verdade, ao propagar essas mentiras e fazer esse terrorismo, eles estão fazendo algo extremamente grave no país, que é incentivar e apoiar a sonegação de impostos no nosso país. E com a desculpa, inclusive, de que o país entrega pouco, você paga muito, entrega pouco. Então o negócio é você. Isso é causar aí um terrorismo nos brasileiros e deseducar os brasileiros, né? A gente sabe que a sonegação é fato no nosso país e principalmente para aqueles que ganham mais, né? Nem é o pobre que sonega, né? Coitado, nem é o pobre que sonega, é o rico mesmo, a classe média alta, a classe média, também não sonega muito porque ela é descontada na sua folha, né? O nosso queridíssimo Zé Paulo Kupfer escreveu sobre isso, a desinformação sobre a taxação do PIX, ela reflete um país que é acostumado a sonegar. E esse país que é acostumado a sonegar, ele agora começa a ser incentivado pela extrema-direita, por parlamentares que ficam fazendo vídeos nas redes sociais incentivando o Brasil a sonegar e atacando, né, medidas de fiscalização que são utilizadas no mundo inteiro, né, falando que isso é uma forma de tirar o dinheiro do brasileiro, né? Onde a gente vai parar com isso, hein, ô Thales? Porque a sonegação, como diz aqui o Kupfer, né, é algo comum no Brasil. E aí, pela extrema-direita, então, é algo que tem que ser incentivado? Tem que ser um pouco relativizada essa declaração de que é comum no Brasil. É comum entre os que ganham mais. A turma do andar de baixo, essa turma não sonega, não tem nem o que sonegar. Essa turma é acostumada a pagar, a seguir corretamente. Então, a gente tem que primeiro ver que é o seguinte, quem sonega é quem ganha mais. E isso precisava estar na cabeça das pessoas. Era preciso que todas as campanhas de comunicação colocassem isso. Quem sonega é quem ganha mais. Você, que é do povo, que é trabalhador, você não sonega. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa dessa história toda. Olha, quem sonega
é o sujeito que ganha mais. E a segunda, esses parlamentares. Se você for ver os parlamentares que defendem sonegação, que atacam mais essa questão, são os parlamentares que eles próprios vivem dando voltinhas, vivem fazendo rachadinhas. Né? Rachadinha é uma forma de sonegação. O que foi a rachadinha? Foi uma forma de sonegação, de pegar, fazer com que pessoas, assessores dos parlamentares, recebessem salários maiores do que queriam e essa parte a mais devolvessem para os parlamentares sem passar por nenhum meio de pagamento. Ia lá o assessor-chefe da tramóia, pegava o dinheiro no caixa expresso e entregava para o parlamentar. Então isso é que é a sonegação que você tem que pegar. E essa gente, esses mesmos que defendem, que atacam agora, criam a fake news do Pix, esses mesmos eram os que faziam rachadinha, que sonegavam e que sonegam. É isso que tem que estar claro e que a população tem que ver e que a comunicação do governo tem que tratar e não está tratando. Até com memes, especialmente na internet. Demonstrar isso. É simples. Tem um outro aspecto, Fabiola, se você me permite. O governo não sabe as brigas que deve comprar, né? Compra brigas erradas. Agora mesmo está aí o Sidônio Palmeira, o Palácio do Planalto, ralando para desmentir essas maledicências todas sobre a inexistente trama da Receita Federal para tributar o PIX. E o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que é um grande amigo do presidente Lula, está fornecendo material novo para a oposição torpedear o governo, sem precisar nem recorrer à mentira nesse caso. O ex-ministro do Bolsonaro, ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é senador, presidente do PP, ele botou no WhatsApp uma nota dizendo que vai mobilizar o seu partido, as bancadas do seu partido, na Câmara e no Senado, para fechar a questão contra a criação de um novo imposto sindical. Então ele fala lá na nota dele que ele botou no WhatsApp, né? Estamos vivendo uma fase de crise fiscal, aí ele põe lá, mais imposto, como a insinuar, tem aí o caso do PIX, mais inflação, mais juros, dólar alto, e então vou tomar essa providência, porque vou fechar a questão, o PP vai fechar a questão contra a criação do imposto sindical. Por que ele está fazendo isso? Porque o Luiz Marinho, numa entrevista ao Globo nessa semana, ele disse, está insistindo nesta recriação do imposto sindical. Esse imposto sindical ele foi criado lá atrás pelo Getúlio Vargas, custava 1 dia de trabalho por ano aos assalariados. E foi extinto no governo do Michel Temer, em 2017. E as caixas registradoras ali dos sindicatos perderam alguma coisa como 90% da sua receita. E desde que assumiu o Ministério do Trabalho, há 2 anos, o Luiz Marinho tenta ressuscitar essa mordida no contra-cheque dos trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não. E agora ele já tentou isso numa proposta que foi rejeitada, depois ele tentou enfiar no outro projeto que discutia a regulamentação do trabalho nos finais de semana, nos feriados, e agora ele está anunciando que vai voltar à carga, dessa vez pela mão de gato ali de um parlamentar. Ele vai pegar um deputado, vai apresentar a proposta, o deputado chama Luiz Gastão, do PSD do Ceará. No Ceará o PSD joga ali junto com o PT. Então vai voltar essa proposta ao Congresso nesse instante em que o governo está tentando se livrar dessa maledicência toda em relação à tributação do PIX. Aí vem o Luiz Marinho falar de volta do imposto sindical. Ora, francamente, é preciso que as pessoas tenham bom senso, né? E de escolher a briga certa, na hora adequada. Isso aqui, o Luiz Marinho devia esquecer isso. Isso não passa no Congresso, não tem a menor chance de passar. Mas está o ministro de novo insistindo nisso, pela 3ª vez, no instante em que o governo está falando, olha, não tem imposto no PIX.
Aí vem o ministro do Trabalho falar em imposto sindical novamente. Ele agora rebatiza de contribuição em vez de imposto sindical. Então, o governo não se ajuda, Fabiola. Eu tenho pena do Sidônio Palmeira, porque é preciso que, antes de se comunicar com a sociedade, o governo precisa se comunicar consigo mesmo. Preciso que as pessoas se conversem, que os ministros se entendam, que o Lula se entenda com a sua equipe. Isto não é assunto para ser tratado nesse